havia uma situação muito desagradável, né? Paulo vai citar que nenhum dom faltava, né? Na igreja, mas a forma como usava era de forma equivocada. Muito obrigado, pastor. Pastor Menezes, a sua fala sobre o tópico de número 1, muito importante, né, que é a palavra da sabedoria. Às vezes um pastor, com uma palavra certa, um aconselhamento certo, uma orientação certa, livra cada tragédia, né, pastor Lucas? Livra, né? E às vezes a pessoa, o membro, você que está me ouvindo aí, compartilha aí no Facebook, no YouTube aí, às vezes o pastor vai lá, sentou, conversa, minha filha, faz aqui, o caminho é esse, dá a orientação certa, mas a pessoa não quer. Não é o que ela quer ouvir. Não é o que ela quer ouvir, ela quer ouvir aquilo que o seu desejo está querendo. Aí com 2, 3 meses, volta lá com cabaz, pastor, mas o que eu falei para você, minha filha? Qual foi a orientação que eu te dei? Não, pastor, se eu tivesse seguido, eu não estava passando por isso. Então, é importante os membros também identificar isso no pastor e dar crédito naqueles que têm esse dom maravilhoso. Pastor Menezes. A paz do Senhor, meus irmãos, que alegria estarmos mais uma vez na nossa EBD online. Estamos na lição de número 3 e hoje estamos a falar sobre essa primeira categoria de dons, que são os dons do saber. Os dons do saber, palavra da sabedoria, palavra do conhecimento ou da ciência e o discernimento de espírito. Normalmente, irmãos, quando Deus dá este dom, ele vem juntamente com os outros. Normalmente, geralmente vem, porque um depende do outro. Por exemplo, para discernir sonho, é necessário tanto a palavra da sabedoria quanto a palavra do conhecimento, que é a revelação. Foi o caso com Daniel, foi o caso com José. Então vamos a falar desse primeiro tripé aqui, os dons do saber. Sabedoria, ciência e discernimento de espírito. Palavra da sabedoria. Trata-se de uma mensagem vocal sábia e enunciada mediante a operação sobrenatural do Espírito Santo. Geralmente, esta palavra revelada é proferida em conformidade com as Escrituras Sagradas. Então veja que esses conselhos que o pastor Gilson falou aqui, o pastor aconselha com esse dom da sabedoria, mas tudo dentro, à luz da palavra de Deus, em conformidade com as Escrituras. Não é dele mesmo esse conselho. A declaração de fé das Assembleias de Deus, na página 173, define a palavra da sabedoria da seguinte maneira: o dom da sabedoria é um recurso extraordinário proveniente do Espírito Santo, cuja finalidade é a solução de problemas igualmente extraordinários. Como dom espiritual, é uma espécie de sabedoria dada por Deus. É a capacitação do Espírito Santo na vida da igreja para orientação e conselho aos crentes sobre dificuldades, cuja solução está fora do seu alcance no dia a dia da igreja, no trato com as pessoas descrentes e na pregação do Evangelho. Este dom da sabedoria, ele é usado de diversas maneiras na obra de Deus. Primeiro, para pregar a palavra de Deus com sabedoria. Mateus, capítulo 15, versículo 54. E chegando à sua pátria, ensinava-os na sinagoga deles, de sorte que se maravilhavam e diziam: de onde veio esta sabedoria e essas maravilhas? Então Jesus, que tinha o dom da sabedoria, pregava a palavra de Deus com sabedoria. E assim também nós devemos fazer. Este dom da sabedoria também é usado na habilidade e no agir, no trato com as pessoas, fora e dentro da igreja. Colossenses, capítulo 4, versículo 4 ao 6. Para que eu manifeste como me convém falar. Andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como convém responder a cada um. Também pelo dom da sabedoria, quem tem este dom tem prudência em tratar assuntos importantes, como foi o caso, pastor Gilson, da igreja primitiva, quando foi necessário escolher ali pessoas para tratar de uma
situação de uma situação social. E aí eles, com esse dom da sabedoria, tomam uma decisão correta. Atos capítulo 6, versículo 3 e 4. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Então foi aqui a primeira vez que é instituído diáconos na igreja, né? Pessoas com sabedoria. Quem tem o dom da sabedoria também tem a capacidade de responder aos seus opositores. Nós estamos vivendo um tempo, irmãos, em que há muitas interpretações erradas, principalmente no campo da escatologia. Tem muitas heresias em nosso meio. Então é necessário o dom da sabedoria para responder aos nossos opositores, como aconteceu com Estevão. Atos capítulo 6, versículo 8 ao 10. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo, e levantaram-se alguns que eram da sinagoga, chamada de libertinos, sirineus e alexandrinos, dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão, mas eles não podiam resistir, aleluia, à sabedoria e ao espírito com que falava Estevão. Quem tem o dom da sabedoria pode dar conselhos sábios, né? Estou sempre citando a Bíblia aqui, irmãos, que fica, a luz da Bíblia fica melhor, né? Como no caso de João Batista, Lucas capítulo 3, versículo 10 ao 14. João Batista chegou para ele 3 classes de pessoas aqui nesses versículos. Primeiro, a multidão. A multidão interrogou João Batista e disse: que faremos? Estavam ali para ser batizados nas águas. A multidão disse: que faremos? Aí ele dá o primeiro conselho: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. Quem tiver alimento, faça da mesma maneira. Aí a segunda classe de pessoas, os publicanos. E nós? Que faremos, mestre? Ele disse: não peçais mais do que vos está ordenado. Porque os publicanos, né, tinham aqueles complicados. Aí a terceira classe, os soldados. O soldado interrogava também, dizendo: e nós, que faremos? Aí João Batista também dá um conselho, pelo dom da sabedoria: a ninguém trateis mal, nem defraudeis, e contentai-vos com os vossos salários. Amém? Quem tem esse dom tem capacidade espiritual de interpretar textos bíblicos, proporcionando uma compreensão maior. Então, peça esse dom da sabedoria, porque você vai ter uma visão maior da Bíblia Sagrada. Você vai conseguir ter uma capacidade de analisar a exegese do texto, a hermenêutica, os pontos, as vírgulas, o tempo, o tipo de mensagem. Você vai ter uma visão mais ampliada, né? Daniel, capítulo 12, versículo 9 e 10. E ele disse: vai, Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até o fim, o tempo do fim. Muitos serão purificados e embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Então, essas mensagens, somente no campo escatológico, nós precisamos do dom da sabedoria, porque, como eu falei, há muitas heresias, tem muita gente entrando por atalhos, trazendo interpretação escatológica que não tem nada a ver. Então precisamos do Espírito Santo e, particularmente aqui, do dom da sabedoria para trazer essa interpretação. Para concluir, pastor Gilson, Jesus Cristo também tinha o dom da sabedoria, né? Isaías capítulo 11, versículo 2. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Aí vem o Espírito da sabedoria e de entendimento. Os 2 dons aí, sabedoria e ciência. O Espírito de conselho, de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Então já fica essa dica aí para o irmão que está logado conosco, que está nos assistindo. Provérbio capítulo 9, versículo 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então começa aí, irmãos, tendo temor a Deus. Obrigado, pastor Menezes, por essa explicação aí que nos ajuda a entender melhor esse tema tão importante para a nossa vida cristã. Estava me lembrando aqui, enquanto você estava falando, sobre